Bom, gente, bem-vindo à quinta videoaula do nosso projeto de sistema bancário em PHP. E só para divulgar, tá lá na tabela cursos online, tem lá projeto PTCEP 2012 e agora está sendo a quinta videoaula, é só acessar aqui, ó, sistema bibliotecário PHP. E só para divulgar, sou eu e a Verônica, nós dois somos administradores do blog, e o endereço do blog é informaticaentretenimento.blogspot.com. Bom, gente, seguinte, ó, na aula anterior eu tinha comentado essas duas linhas aqui, ó, eu tinha comentado elas, mas primeiro só quero mostrar uma coisa para vocês, ó. Se eu mandar rodar aqui, ó, pode ver que está rodando, deu erro, até eu falei que não deu erro nenhum. Vou forçar gerar um erro aqui, ó. Então, padrão, eu até passei os três parâmetros para vocês, que é localhost, root, servidor, usuário e senha. Então eu vou colocar aqui, ó, localhost, vou forçar um erro aqui, ó, vou colocar vários T's aqui, ó, vou dar um Ctrl S para salvar as alterações que eu acabei de fazer, vou lá na minha página, vou apertar a tecla F5. Na hora que eu apertar a tecla F5, ele vai tentar fazer a conexão com o meu banco de dados. E pode ver que justamente deu um erro lá e não conseguiu conectar com o meu banco de dados. E se eu voltar à configuração que antes, ó, então é localhost com um T só, dá um Ctrl S para salvar as alterações e voltar lá novamente, ó, voltar aqui e apertar a tecla F5, agora ele roda certinho, tá? Vou aproveitar e tirar esse nome meu daqui, ó. Então vou aqui no index.tpl, tirei aqui, vou dar um Ctrl S aqui e vamos lá. Gente, seguinte, eu vou comentar essas duas linhas, a gente vai refazer, tá? Só que refazendo de uma forma mais correta e ficar bem mais limpo o código aí. Bom, seguinte, eu vou criar algumas variáveis aqui, vou criar um vetor e vou atribuir alguns nomes aqui, ó. Só acompanhe que vocês vão ver que é bem simples, ó. Então vou colocar aqui, ó, um db e como índice associativo, vou colocar aqui, ó, server. E ele vai receber justamente o localhost, ponto e vírgula. Vou usar o mesmo vetor, ó, db, como índices associativo, vou colocar aqui, ó, user, e o nosso user a gente sabe que é o user nosso é o root. Aqui, ó, root. Tô colocando as mesmas informações que a gente fez manualmente, tá, gente? Aqui, ó, db como índice associativo, vou colocar aqui, ó, password. Vai receber justamente, abre aspas, simples, fecha aspas, simples. E vou colocar um último aqui, ó, db, vai ser o nome do banco de dados. Então vamos colocar, ó, db name. Opa, db name, que vai receber o nome do nosso banco de dados, que no nosso caso é biblioteca teste, ponto e vírgula. Pode ver que essa informação aqui, ó, localhost, está aqui, ó, nesse índice associativo chamado server, da variável ou do array db, root, as mesmas informações, porque agora eu reescrevo aqui, ó, vou criar minha variável com, que é de conexão, mesma coisa, MySQL connect. Como primeiro parâmetro é que vem o lance, ó, eu começo a colocar essas variáveis, ó, db, então o primeiro vai ser o que? O servidor, nosso servidor é o server, então vírgula. Agora eu coloco o segundo aqui, ó, o segundo vai ser esse daqui, ó, então db vai ser user, que é o nosso usuário. E como um terceiro parâmetro, eu vou colocar o db e vou chamar ele ali, que é o nosso password, ponto e vírgula. É a mesma linha aqui, só que colocando tudo dentro de variável. E a outra linha de baixo, a gente chama o comando mysql select db. E como primeiro parâmetro, a gente chama aquele db name, que é o nome nosso banco de dados, e no segundo parâmetro nós chamamos com, ponto e vírgula. Bom, colocando todos eles em variável, porque se futuramente eu quiser trocar o banco de dados, eu só venho aqui, ó,
e altero e chamo outro banco de dados sem precisar reescrever, ficar trocando os códigos aqui. Vou apertar a tecla Ctrl S para salvar as alterações que eu fiz aqui, ó. E vou lá no meu navegador. Vamos lá, na hora que eu apertar a tecla F5, como eu tirei esse Janderson Cruz, vai aparecer para mim e não pode dar erro nenhum. Se der erro, a gente verifica. Então vamos lá, deu um erro aqui, ó. Password aqui, ó. Então vamos lá verificar, porque provavelmente eu devo ter digitado alguma coisa errada. Então tá aqui, ó. Pode ver que o índice associativo desse array, que é o nosso array, chama DB. Aqui, ó, password. Eu digitei lá password. Aí, ó, arrumei aqui agora, dou um Ctrl S, vou lá na minha página e aperto a tecla F5. E agora aqui, ó, teste com banco de dados. Pode ver que agora funcionou, tá? Gente, ó, essa configuração aqui que a gente faz, então, para a gente ter uma conexão com o banco de dados. Então, pode ver que nossa linha, vou aproveitar, vou apagar essas linhas aqui, ó, para deixar bonitinho aí, ó. Então aqui eu fiz a configuração com Smart e agora eu estou fazendo a conexão com o banco de dados. E já está estabelecido a conexão com o banco de dados. Então o que a gente vai fazer agora? Vou aproveitar para justamente a gente usar alguns exemplos de como guardar uma informação lá no nosso banco de dados. Porque se a gente olhar aqui, ó, eu tenho aqui, ó, banco de dados, ó, ele só está com 2 registros que a gente criou na videoaula anterior. Agora eu vou aproveitar para justamente jogar mais um aqui, ó. Então vamos lá. Para eu fazer isso, eu vou fazer aqui no meu index.php. Pode ver que tem somente essas duas linhas aqui. E olha só, eu vou criar uma variável aqui em SQL, vou criar uma variável em PHP chamada SQL. E vou falar o seguinte, ó. Para eu inserir uma informação no meu banco de dados, a gente faz através do insert into. Aí eu ponho o nome da tabela nossa, o nome da nossa tabela, porque já estabeleceu, tá? Ó. Aqui já estabeleceu uma conexão com o nosso banco de dados, uma biblioteca.test. Então aqui eu vou estabelecer vou pedir para ele inserir na tabela. Qual tabela do nosso banco de dados? Então se eu olhar aqui, ó, a única tabela que a gente tem no nosso banco de dados é a tabela user, tá? É onde que eu tenho user ID, user nome e user senha, que são os nossos campos aqui. Então olha só, eu vou colocar aqui, ó, inserir dentro da tabela user o seguinte nos campos user nome, vírgula, que é o nome do meu campo lá, e user senha. Se a gente verificar lá, ó, é justamente os dois, ó. User nome, user senha. Então vou mandar criar mais um registro aqui que eu vou passar aqui agora. Quais valores? Values. E vou passar esses valores aqui, ó, entre aspas simples, vou colocar aqui, ó, Antônio, e como segundo aqui parâmetro, vou colocar a senha dele que vai ser 11111. Coloco um ponto e vírgula aqui para fechar a instrução em SQL e aqui no PHP, tá? Então o username vai ser Antônio, que coloquei entre aspas simples, vírgula, e a senha dele é tudo 1, que vai ser no user senha. Bom, se eu der um Ctrl S aqui agora, ó, e aqui no nossa página aqui, ó, mandar rodar, ele não está dando erro nenhum, mas se eu verificar aqui no banco de dados, mandar visualizar, ó, pode ver que ele não adicionou o terceiro, que seria o Antônio, que com a senha 111. Por quê? Ficou faltando um comando, que é esse daqui, ó. Aqui eu simplesmente estou criando uma variável na variável PHP chamada SQL, estou passando essa string aqui. Agora, para essa string funcionar, eu vou ter que chamar esse comando aqui, ó, mysql query, tá? Em onde que eu passo a minha variável que criei lá, que é o SQL, ponto e vírgula. Bom, vou dar um Ctrl S aqui agora, ó, e vou lá na minha página, lá, ó, vou aqui na minha página, vou apertar a tecla F5 para atualizar, só para ver se vai dar algum erro, não deu erro nenhum, e agora eu venho aqui no meu banco de dados e vou mandar visualizar. Como eu apertei duas vezes lá, tá, gente? Ele informou 2 Antônio aqui. Não tem problema, depois a gente apaga. Ó. Pode ver que ele colocou 3 Antônio, 1. E como eu apertei a tecla F5 duas vezes para atualizar o site, então olha para você ver. Se eu apertar a tecla F5 novamente aqui, ó, ele vai criar mais um registro lá, ó. Se eu mandar visualizar aqui, ó lá, tá? No entanto, se eu voltar para o meu arquivo aqui, ó,
Inserir dentro da tabela usuário, onde que o campo username e user-senha, Antônio não. Vamos colocar um outro nome aqui, ó. Pedro. Não tem nenhum Pedro lá, né? Deixa eu ver. Tem algum Pedro aqui? Não, tem Pedro nenhum, não. Pedro, e a senha dele vai ser 2222222. Vou dar um Ctrl S para salvar as alterações, vou na minha página principal, apertei a tecla F5 e vou verificar lá, ó. Se eu verificar lá agora, ó, no meu banco de dados, ó, mandar visualizar aqui, pode ver que o sexto que é o Pedro. Tá vendo que eu estou conseguindo? O que eu quero que vocês entendam é o seguinte: através do PHP eu estou conseguindo inserir informações lá no meu banco de dados. Poderia alterar, modificar. E então vai ser essas coisas que eu vou estar trabalhando agora na próxima videoaula para mostrar para vocês como trabalhar com MySQL. Aí a gente sabendo trabalhar com banco de dados, é claro que depois eu vou apagar tudo isso, tá, gente? Porque a gente vai fazer através de template. Então, estou deixando o template, esse arquivo nosso aqui, ó, index.tpl, tô deixando de lado, porque depois que a gente vai voltar trabalhando nele, tá? Por enquanto a gente está aqui agora testando os comandos em SQL. Então, a gente viu que depois que você passa a instrução aqui em SQL, é através do MySQL Query, para você chamar ele para justamente mandar guardar lá no banco de dados, tá? Então, só para poder terminar, ó, essa videoaula e outras videoaulas pode ser conferidas no seguinte endereço do site: informaticaentretenimento.blogspot.com. Tchau, gente, até a próxima aula.